pressões. Antes de entrar, eu quero falar uma palavra para você. Você sabia que você pode viver a vida toda como um carvão? Ou você pode ser um diamante? Você pode viver a vida toda como um carvão ou ser um diamante. Guarde essa palavra, no final você vai saber por que eu falei isso. Você vai saber por que nós passamos por pressões. Bom, nós vimos aqui que Jesus se afastou. Ele ia passar a maior agonia da vida dele, a maior dor, o maior momento difícil. E aqui está dizendo como de costume ele se afasta e vai orar naquele lugar. Aquele lugar era chamado Getsêmani. Você sabe o que significa Getsêmani? A tradução dessa palavra significa lugar de pressão. Jesus tinha o costume de ir ao lugar de pressão. Então Jesus foi lá naquele jardim para buscar o Senhor. Ali onde ele estava, no lugar de pressão, no Getsêmani, é um lugar onde tem muitas oliveiras. É chamado também Jardim das Oliveiras. Getsêmani, mas também das oliveiras. E você sabe que quando fala em oliveira, a gente lembra de azeitona, né? De azeite, azeitona. Para fazer azeite, o que tem que acontecer? Tem que espremer, tem que moer, tem que ter o quê? Pressão. Então, mais uma vez, lugar de pressão. E ali, os estudiosos falam que tem uma árvore tão alta, tão forte, com as raízes bem fundas, bem profundas e longas. E essa árvore é desde o tempo de Jesus. Está lá até hoje. Se alguém tiver a oportunidade de visitar Israel, alguém aqui já foi, né? Scott já foi, né, Scott? Você chegou a ver essa árvore lá, Jardim das Oliveiras? Não? Não foi lá? Então, lá é um lugar onde tem as oliveiras que lembra a pressão. Então, essa árvore, apesar de muito antiga, não é isso que vai impactar mais a gente. Mas o que mais me impacta não é ter sabido isso, que tem essa árvore desde o tempo de Jesus. É que aquele lugar era o lugar onde Jesus ia sempre. Ele costumava ir lá, gostava de ir lá. E nós, a exemplo dele, nós também temos que, às vezes, ficar no lugar de pressão. Se nós quisermos ser bênção, quisermos ver as coisas de Deus acontecendo na nossa vida, nós precisamos ir ao lugar de pressão. Então, a Bíblia fala que Jesus foi ali e que o mais difícil daquele momento ali foi que ele sentiu todo o nosso pecado, todas as nossas dores. Lá Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado de toda a humanidade, a angústia, a dor. Ele não tinha medo da morte. Ele não tinha medo do que ele ia passar, das torturas, da vergonha. Não, aquele momento era de angústia, porque ele estava levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Ele, sendo santo, puro, levou sobre si o peso de toda a humanidade. E por isso que as gotas, suou gotas de sangue, de tanto que era a agonia, a dor que ele estava passando ali. E o que eu acho mais nesse sentido, o mais forte, é que ele quis viver isso. Apesar de tudo que era difícil, que ele diz assim: se for possível, passa de mim, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque ele te amou, meu irmão, minha irmã. Porque ele te amou tanto que ele quis sofrer essa pressão e passar aquele momento por tua causa, por minha causa.
momento da sua vida, você, num momento de solidão, de pressão, de dor, você fala assim, ninguém se importa comigo, ninguém gosta de mim, ninguém quer saber. Mentira, mentira do diabo, porque ele pensou em você, ele pensou e ele quis passar por isso, por você. Por isso que nele você tem toda vitória. Em qualquer área da sua vida, você tem vitória, porque ele venceu por você. Aleluia. Amém? Ele clamou, ele suplicou, ele chorou, ele se dobrou em aflição, porque ele estava vivendo aquela agonia. Então, a pressão é uma força que age ininterruptamente na vida da gente, do crente, comprimindo, apertando, através de circunstância, através de tribulação, de angústia, de frustrações, de problemas, mas sempre tem um significado, tem um motivo, né? E eu queria perguntar quais são as fontes dessas pressões. Por que nós passamos por essas pressões? Quais são? Como? Por que a gente vive isso? Primeiro, é um sofrimento quase que sem fim, né? Que a pessoa às vezes passa. Todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia viveram momentos de pressão, viveram dificuldades, viveram problemas. Se você perguntar para um irmão, uma irmã abençoada, ele passou por problemas, por pressões, pelo fogo e foi provado. Se você perguntar para o pastor se ele passou, ele vai falar que passou. Não passou, pastor? Muitas, né? Muitas pressões. É porque Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Algumas das pressões são causadas pelo diabo. Elas são produzidas pelo pecado que nos assedia, pelas estratégias que ele usa. Ele sempre usa mais ou menos a mesma estratégia, com a finalidade de fazer a gente desistir do plano de Deus, desistir daquilo que Deus tem para a sua vida, do ministério, do trabalho, da obra que Deus tem na sua vida. E ele quase que faz tanta coisa que você, se você ficar meio aéreo, se você não prestar muita atenção, você quase que cai na armadilha dele. É uma estratégia que ele usa. Mas também nós podemos ter pressões que vêm pelo próprio ambiente que a gente vive, né? São geradas por pessoas, pelas circunstâncias, pelo trabalho, pela família. Nós podemos ter pressões que vêm sobre a nossa saúde, sobre a nossa mente, sobre o nosso estado psicológico. São várias formas de pressões que a gente tem. Eu queria falar alguns tipos. Tem uma forma que é muito sutil, que vem através de conselhos. Conselho, às vezes, de pessoas bem intencionadas. Eu não tenho coragem de contar aqui, que eu tenho vergonha de falar para os irmãos, um conselho que eu recebi uma vez de uma senhora de uns 50 anos que trabalhou comigo a vida toda e me deu um conselho que na hora eu disse, em nome de Jesus, dentro de mim, porque eu não queria ser sem educação com ela, cala sua boca, porque era tão sutil. É normal, todo mundo faz, o que tem? Por que você não faz? Conselhos, cuidado com os conselhos bem intencionados, mas que, na verdade, tem outro fundamento. Pressões astuciosas, que são aquelas que vêm com propostas vantajosas. Eu te dou isso, você pode ganhar aquilo. Às vezes do inimigo, às vezes de um chefe, às vezes de uma pessoa. São propostas que fazem com que você fique bem longe de Deus. E no momento você não percebe, porque você fica naquela euforia, achando que aquela coisa é uma coisa boa. E, na verdade, é uma pressão sobre a sua vida. De um modo geral, então, as próprias circunstâncias também da vida exercem pressões sobre nós. Na obra de Deus, também nós passamos por pressões. Independente da origem, Deus permite que você passe até na obra de Deus. Por 3 motivos.
Primeiro, quais são as razões, né, da pressão? Primeiro, para mostrar quem somos. Quem você é na realidade. Na verdade, ninguém pode avaliar, quando você conhece uma pessoa, se você não vê um momento de pressão, de problemas, só nas festas, só no aniversário, só na alegria, só no bem bom, não dá para a gente dizer que a gente conhece uma pessoa. A gente conhece uma pessoa, na verdade, nos momentos mais duros, de pressão, de dificuldade, de dor, na adversidade, na hora que tudo está contra, é que a gente vai ver quem é a pessoa. Assim também, Deus também olha para nós. Deus não está muito preocupado com aquelas palavras festivas que a gente fala. A gente costuma, às vezes, glória a Deus, aleluia, que é bom glorificar o Senhor. Às vezes fala até sem pensar, às vezes até alguém, você quer falar de uma pessoa que tem um problema, aí você fala assim, glória a Deus, né? Usando glória a Deus de uma maneira até errada. Para você não dizer que aquela pessoa, falar mal daquela pessoa, ou reclamar daquela pessoa, você usa um glória a Deus assim. Por isso Deus não se preocupa muito não está tão preocupado. Sabe o que Deus está preocupado? Quando você passa por pressões, como que você reage? O que você fala? Você murmura? Você critica? Você reclama? Você culpa Deus? Você culpa as pessoas? Você descontrola? O que acontece com você nesses momentos? Um homem passou por uma grande pressão. Era um homem de Deus chamado Jó, que a Bíblia fala muito. Ele passou por uma pressão intensa, avassaladora, que eu penso que eu quase que não suportaria passar por tudo aquilo, a ponto de mexer com tudo na vida dele, com a família, com o corpo dele, com os bens dele, ele perdeu tudo. E além de tudo isso, ele ainda tinha uma mulher que ainda falava assim para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre. E mesmo assim, naquele momento, ele não desistiu de caminhar com o Senhor. Ele não desistiu de confiar em Deus. Então, as pressões servem para mostrar quem somos. E, na verdade, aquela pressão enorme que Jó passou revelou quem Jó era e a fé que ele tinha. E você e eu, no meio das pressões, temos revelado quem nós somos, a fé que nós temos em Deus, a fé que tem trazido você para a casa de Deus. Deus não está preocupado, então, com as palavras que nós falamos nos momentos de festa, mas nos momentos que nós passamos por lutas, se nós vamos dar glória a Deus. A atitude do mundo é revelar e justificar uma ação feita debaixo de uma pressão. Mas a postura de Deus é exatamente o contrário. Deus deseja nos conhecer no meio das pressões. Ele aprecia ouvir aquilo que vem do seu coração, dizendo, eu te amo, Senhor. Mesmo que eu não tenha nada, pelo que tu és, não pelo que o Senhor pode me dar, nem pelo que o Senhor tem para dar. Deus tem tudo para dar para nós, mas porque você é meu Deus, meu Senhor. Eu aprendi isso duramente, irmãos, num momento muito difícil de pressão. E o Espírito Santo disse assim, eu quero ver se você consegue dizer para mim que você me ama sem você ter todas essas coisas, sem você ter isso. E eu preciso confessar aqui para os irmãos que eu tinha um carro e eu comprei aquele carro e pagava aquele carro muito alegre todo mês. Às vezes eu pagava 2 prestações porque eu queria acabar de pagar logo. Dei muitas aulas de manhã, de tarde, às vezes à noite. Fiz loucuras. Emprestei dinheiro para aumentar as prestações, para não ficar devendo, e pagava. E cada vez que eu pagava, eu nunca falei isso para ninguém, mas lá dentro do meu coração eu pensava assim, eu estou investindo, porque um dia eu vou para missões, e se a igreja, ninguém me ajudar, eu tenho meu carro, eu tenho minhas posses,
eu pensei isso, que vergonha, né? Cada vez que eu pegava, era caro a prestação, eu pagava e eu pensava, mas esse dinheiro estou investindo no meu chamado missionário. Muitas vezes, quando eu terminei de pagar o carro, eu fiquei muito feliz, saí mostrando o carnê para todo mundo, glória a Deus, paguei. E dentro de mim eu falava assim, agora a hora que eu quiser ir eu vou, não preciso nem esperar a minha aposentadoria. Eu vendo esse carro, vale no mínimo 15, 18 mil, dá para eu ir tranquilo, fazer o que eu quiser, não preciso da igreja, não preciso de ninguém. Muitas vezes eu pensei isso. E agora, depois que aconteceu isso, eu percebi, o que adiantou? Aí o ladrão veio e levou, foi duro, foi difícil, doeu bastante, ainda não consegui comprar um igual aquele, mas eu consegui dizer, Senhor, e cada vez que eu via um carro igual aquele, eu falava, olha mãe, igualzinho meu. Aí um dia minha mãe, a gente sobe junto, né? Ela me acompanha, não, eu que levo minha mãe, né? E ela disse assim, cada vez que você vê, você tem que dizer glória a Deus por essa pressão que Deus permitiu na sua vida. É assim que você vai ter a vitória do Senhor. Então agora eu já consigo. Eu disse, Senhor, eu te louvo, porque eu tenho 2 pernas boas para andar. Eu posso caminhar. E eu tenho caminhado, cada dia eu tenho ido trabalhar a pé, eu tenho encontrado pessoas, tenho falado de Jesus ainda mais, tanto na ida como na volta. Te louvo, Senhor, nem preciso de carro nenhum, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Não que antes eu não falava, mas eu tentei ver dessa situação assim, e dar glória a Deus. E chegou um momento que eu tive que dizer, Senhor, eu te amo, eu vou te servir, eu vou te louvar, eu vou te adorar, mesmo no meio da dor, mesmo no meio das dificuldades, porque não é pelo que o Senhor me dá, nem pelo que o Senhor faz, mas é porque eu te amo e porque eu tenho um compromisso contigo. Essa foi a minha história, né? Eu não sei a sua, mas eu aprendi isso e eu acho que era isso que estava dentro da minha história de vida. Então, Deus está pronto a nos ajudar. Se você está passando por momentos difíceis, de pressão, lembra disso, que o Senhor pode te dar muito mais, que Ele tem tudo nas suas mãos. Se você estava esperando uma promoção de um emprego, um aumento do salário, ou não sei o que você estava esperando, e veio o contrário disso. Às vezes não veio a promoção, não veio o aumento, às vezes veio uma coisa que era bem o contrário do que você imaginava. Ainda assim, você louva o Senhor e agradeça a Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas e a vitória dele é muito maior para a sua vida. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, no versículo 12 e 13, uma expressão muito interessante. Ele diz assim, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois um dia a mostrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Ouro, prata, madeira, feno, coisas que são resistentes ao fogo e coisas que não são resistentes ao fogo. Na verdade, há um fogo que revela a realidade espiritual daquilo que nós fazemos para Deus. É uma pressão. E quando eu penso no fogo, o fogo tanto apura o ouro, realça, reaviva o ouro e a prata, tornando cada vez mais puro, como também consome a madeira, as outras coisas que não são resistentes, capazes de resistir ao fogo. E mesmo em menor quantidade, o ouro ainda é mais precioso que a palha, o feno, a madeira, não é? Então, tudo aquilo que você fizer para o Senhor, de todo o seu coração, de todo aquilo que vem da sua alma, sabendo honrar o Senhor, dar valor
É esse o desafio de Deus na sua vida. Saber lidar com as pressões que Deus permite na sua vida. Amém? Vai mostrar em quem você crê, de quem você é. A pressão não possui apenas o poder de mostrar quem somos. Ela também gera a realidade que antes não existia. Chegou a hora do carvão e do diamante. Você sabia que a composição química de um carvão e de um diamante são as mesmas? Os dois são compostos por carbono. O que é que faz um ficar diferente do outro? A temperatura que vai mudar o estado de cada um desses dois minerais. A temperatura mais forte, a consistência mais quente, mais profunda, vai fazer o carvão se tornar um diamante. O fogo, a pressão, o tempo transforma o carvão, ou o carbono, né, em diamante. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que eu posso ser diamante. Eu posso ser carvão a vida toda, mas eu posso escolher ser diamante diante das pressões que a vida coloca diante de mim, que Deus permite, porque Deus deseja que eu seja um diamante valioso para a glória do nome dEle. Amém? O carvão e o diamante, a mesma natureza, mas realidades diferentes. Foi um livro que eu li que tinha essas ideias sobre pressões e algumas ideias que Deus estava falando no meu coração, justamente porque eu tenho enfrentado todo tipo de pressão que você puder imaginar. Eu tenho enfrentado nos últimos anos. Às vezes eu reclamava e murmurava, e minha mãe disse: enquanto você murmurar e reclamar, você não vai ver o propósito de Deus. Todos homens e mulheres de Deus passaram por grandes pressões. O segredo é se eu vou passar e ser provada por Deus e abençoada por Ele, né? Então, as pressões trazem transformações, crescimento na nossa vida. Não é possível, sem fogo, sem pressão, você crescer, meu irmão, minha irmã. Não é possível, ninguém continua a mesma pessoa depois de passar por uma pressão. Eu tenho uma amiga que passou por um infarto. E hoje mesmo ela falou comigo. Ela disse: olha, antes de eu passar por um infarto, eu vi a vida de um jeito. Hoje eu valorizo todas as coisas. Uma flor, uma criança, um gesto de alguém. Tudo eu valorizo, porque eu sei o que é chegar à beira da morte. Eu penso que é a última vez que eu estou falando com aquela pessoa, porque eu posso ter um outro infarto de novo e ir embora. Então, por isso, eu valorizo. Então, eu fiquei pensando, as pressões da vida fazem a gente valorizar as coisas de outra maneira. Você nunca mais vai ser o mesmo quando você passar por momentos, por detalhes assim na sua vida. Por que então que Deus permite as pressões em nossas vidas? Porque o poder é o resultado da pressão. O poder é resultado da pressão. E eu fiquei pensando, às vezes a gente ora pedindo poder, não é? Nós não oramos assim? Senhor, me dá poder. A gente não sabe que a gente está pedindo pressão, porque você vai ter poder através de pressão. É assim que vai ter. Mas eu não quero desanimar você a não orar. Agora é que eu quero mesmo pressão. Se tem que ser através de pressão, eu quero, Senhor, para a glória do teu nome. Eu pensei na panela de pressão. O que a panela de pressão faz? Quando você coloca a água na panela, você leva ao fogo e naturalmente a água vai produzir vapor e depois aquele vapor vai ficar condensado ali, ele não pode sair só por aquele orifíciozinho da panela de pressão e vai produzir mais calor e o alimento vai ser cozido mais rapidamente. Não é, Soninha? O pudim? A panela de pressão, a Soninha tem uma panela de pressão que cozinha pudim. E ela tem a tampa, coloca a tampa, tem
tem uma borracha, é como uma panela de pressão, fica tudo preso ali, em 20 minutos sai um pudim bem gostoso. Pode ir lá na casa dela que ela vai te dar, viu? Então, essa panela faz isso, porque é um princípio que produz energia. Isso são princípios usados em todas as coisas, nos carros. Eu não sei muito de carro, mas não é, pastor? No carro, em todas essas coisas que geram poder, pressão, tem que passar por uma... Por exemplo, para você ter poder para um carro se movimentar, tem que passar por pressão, por uma coisa determinada assim. Então, nós também passamos nas circunstâncias da nossa vida por pressões, como uma panela. E eu pensei assim, eu quero, Senhor, que eu não quero ser uma panela sem tampa. Lá no meu trabalho, às vezes eles brincam assim, porque eu não me casei, né? Todo mundo tem sua tampa. Cadê sua tampa, Vera? Eu falei, por enquanto eu estou sem tampa. Eu nunca falo que eu não tenho tampa. Eu estou sem tampa, mas quando eu fiz esse estudo, eu pensei, eu não vou falar mais isso, que eu quero a tampa. Porque com a tampa, sem tampa, você não vai produzir nada. Mas com a tampa você vai produzir poder e vai se tornar o diamante. Aquele diamante que Deus quer fazer da sua vida, da minha vida. Então, que a gente possa deixar a tampa, deixa vir as pressões, deixa acontecer. E Deus vai abençoar, vai te provar. E vai também ter um momento que Ele vai te libertar da pressão. Ele é o que permite, mas também o que te conduz em vitória, que traz a graça, que traz a alegria, que traz a vitória sobre a sua vida. De onde vêm as pressões? Eu disse que vem das circunstâncias, vem do inimigo, vem da vida, vem às vezes da nossa saúde, de várias coisas. O fato é que quando nós estamos em pressão, ninguém precisa mandar a gente orar. A gente cai de joelhos mesmo. Tem momentos na vida que você passa por tantas dificuldades que a única maneira é você dobrar o joelho e orar a Deus. Então você começa orando, depois a pressão vai aumentando, você começa a berrar, gritar, clamar, até que Deus faz isso na vida da gente. Ana foi uma pessoa que fez isso. Ela queria tanto, tanto um filho, sendo uma mulher estéril. E ela orou tanto que ela nem saiu palavra da sua boca. Era com angústia. E o Samuel disse que era... Samuel não, Eli disse que provavelmente ela estava bêbada de tanto desespero que ela tinha pelo seu pedido. Será que nós oramos assim? Você tem orado assim, com esse desespero? Essa angústia? Dá-me, Senhor. Fala, Senhor. Só com o coração, com a sua alma. É assim que Deus ouve e entende. E assim Deus concedeu a Ana o filho que ela queria e deu outros filhos a ela. Quanto mais tempo passa, maior se torna a pressão interior e também o poder da oração. Era assim que Jesus fazia também. Jesus orava, clamava. Pode ver que nós lemos ali no texto que ele orava, orava tão intenso, com tanta força, com tanta angústia do coração. É assim também que nós temos que fazer do mesmo exemplo de Jesus. Tampe a panela, meu irmão. Tampe a panela. Porque o vapor que vai produzir pressão é a pressão que vai produzir poder na sua vida. Amém? Quando você ora com intensidade, abrindo o seu coração, algo vai acontecer na sua vida. As crianças aqui dessa igreja, eu tenho visto, eles oram com tanta intensidade. Tenho visto o Jonas, o Daniel, outros meninos aqui oram de todo o coração. Que eu fico, às vezes, eu paro de orar para ouvir eles orarem com tanta intensidade do coraçãozinho deles. Deus se alegra com isso. Nós temos que ser, às vezes, como eles. Orar de todo o nosso coração, na nossa luta com Deus. Jacó foi um homem que lutou com Deus.
E a Bíblia fala que ele lutou tanto para se tornar o príncipe de Deus, não é? Ele fala, não te deixarei até que o Senhor me dê a bênção. E eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, através dessa palavra, das pressões. Eu não sei qual pressão que você está vivendo, mas que essa pressão te leve a orar, a estar aos pés do Senhor, porque algo vai acontecer na sua vida, algo diferente. Deus tem milagres para cercar a sua vida, a sua família, o seu filho, o seu casamento, o seu ministério. Portas irão se abrir quando você orar de todo o seu coração e confiar em Deus. Amém? Pressão com propósito. Pode haver pressões com propósito? Sim, a pressão produz poder para vencer o pecado. Quantas vezes nós estamos vivendo, andando na rua e tantas coisas que são sugeridas, situações, nós como crentes, servos de Deus, queremos viver no caminho do Senhor, mas a lei do pecado, como diz lá em Romanos, diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então nós aprendemos a conviver com o pecado. E dependendo do que você conviveu, parece que é tudo normal. Mas quando você vem para o caminho de Jesus, para a luz, você vê que tudo é diferente. Então, você precisa experimentar uma libertação, desejo de ser liberto e produzir uma pressão tal que só através da oração te liberte daquilo que te leva para longe de Deus, para longe de ser aquele diamante que Deus quer que você seja na obra dele, na vida. Amém? Alguém tem problemas com a ira? Tem problema de falar muito? Peça a Deus, ore, busque no Senhor. Tem problema de inveja? A inveja é uma coisa séria, né? É uma coisa que você não quer admitir. A pessoa nunca admite que ela tem inveja de alguém. Porque a inveja não é alguma coisa que é aquilo que você tem. O seu carro, o seu dom, o seu ministério, a sua vida. Isso eu quero para mim. Eu não quero um carro, eu não quero uma casa. Eu quero a sua. Você tem problemas nessa área? Na igreja? Nós não estamos livres disso porque nós somos humanos. Mas nós podemos vencer isso orando e entregando ao Senhor. Você é uma pessoa insatisfeita por alguma coisa? Por não ter acontecido alguma coisa que você queria muito na sua vida, não estudou, não se casou, não conseguiu comprar a casa que você queria, o que acontece? Você não está no patamar de vida que você imaginou para você? Ore, busque no Senhor, ainda é tempo, ainda é hora de estar de joelhos na presença do Senhor, amém? Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua necessidade, a sua carência, as suas lágrimas. Ele sabe tudo e Ele se interessa por cada área da sua vida. Ele quer te abençoar. Ele quer dar um basta para as tuas carências e fazer muito além do que você pode imaginar na sua vida. Ele pode, Ele vai fazer isso. Confia no Senhor. Confia, seja uma pessoa persistente, não seja aquela pessoa que começa e termina e para no meio do caminho. Faz tanto tempo que eu estou orando, não vou conseguir não, larga para lá, não. Vá até o fim, buscando em Deus, buscando no Senhor, melhorando a sua maneira de falar. Você está no ministério, vai melhorando. Você quer ser um bom pregador? Vai estudando mais, leia mais a Bíblia, leia livros, conversa com pessoas, busque, aprofunde-se, não seja preguiçoso, não seja acostumado a ficar ali acomodado, mas busque mais na sua vida com Deus, em conhecer o Senhor, em ouvir o Senhor, em se aprimorar no seu ministério, naquilo que o Senhor te chamou. Amém? Melhore aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém?
Deus tem o poder de mudar toda e qualquer situação. Mas somente Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Você precisa confiar nele e entregar a Ele. Amém? Eu quero ainda falar de mais uma pessoa que passou por circunstâncias, por um momento difícil. Foram aqueles três moços que foram lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que foram lá e diante do rei, diante do inimigo, né? Pessoas que talvez eram escravos. E eles não tiveram medo, eles não foram covardes, não. Eles, foi colocado lá que eles teriam que adorar aquela estátua do rei, lá do Nabucodonosor. E eles falaram assim: nós não nos curvaremos diante do seu Deus, nós prostramos diante do nosso Deus. Aí alguém deve ter dito assim: mas então você vai ser morto, você vai ser jogado lá na fornalha do fogo, né, que foi aquecida até várias vezes. E eles disseram assim: fica sabendo que se o meu Deus quiser me livrar, Ele livra, senão não tem problema. Que coragem, né? E foram jogados na fornalha. E para a glória de Deus, lá na fornalha, o que aconteceu? Aleluia! Jesus foi lá e ele, nem o cabelo, nada, foi aquecido 7 vezes mais. Mas o Senhor abençoou a vida deles e eles venceram a pressão, foram provados ali no meio, diante do inimigo, diante daquelas coisas. Amém? Daniel foi outro lá que foi provado também e o Senhor fechou a boca dos leões. Você acha que ele não ficou com medo quando ele foi jogado? Claro que ele ficou com medo, mas ele confiava no Senhor, confiava e apesar de toda aquela pressão, ele estava confiando em Deus. E esse é o meu desafio para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Por misericórdia, em nome de Jesus, coloque a tampa da panela na pressão para produzir poder na sua vida. A pressão, o fogo, o tempo vão transformar você num diamante na obra de Deus, na igreja do Senhor. O covarde é aquele que foge da pressão, mas os vencedores, os heróis, são aqueles que enfrentam a pressão. Por isso, eu te desafio nessa noite a confiar no Senhor, a enfrentar as pressões para você. Que você se levante contra tudo aquilo que não agrada a Deus. E seja um homem e uma mulher que confia no Senhor, que decide ser um diamante, pedra viva, como Pedro fala. Tem um texto que diz que nós somos como pedras vivas para o Senhor. Eu quero ser aquela pedra, quero ser aquele diamante, mesmo no meio de dor, de pressão, de dificuldades, mas nós podemos dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor está comigo e o teu plano há de se cumprir na minha vida. Em nome de Jesus, meu irmão, receba essa palavra, essa certeza, e que o Senhor te abençoe, que você possa ficar firme, possa melhorar a sua vida de oração, de busca, melhorar no seu ministério, na sua intimidade com o Senhor. Não fica do jeito que você está, não, busque mais. Não espere ninguém falar, não espere você passar, às vezes até por vergonha diante de outras pessoas do mundo, mas que você se coloque diante do Senhor Jesus, como aquele que não tem que se envergonhar, mas aquele que Deus vai aprovar e dizer: meu servo, minha filha, ali está o meu servo, a minha filha, meu filho, que eu vou fazer dele um diamante para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, porque muitos de nós estamos no meio de pressões, dificuldades,
mas queremos continuar caminhando, orando, buscando em Ti, confiando, Senhor, na Tua presença nas nossas vidas, na Tua direção, na Tua bondade, nos santificando, nos purificando, que nós possamos cada dia orando, sem cessar, buscando cada vez mais em Ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem projetado para as nossas vidas. Em nome de Jesus, fortalece cada um aqui, Senhor, na área que nós precisamos ser fortes, Pai. Assim como o Senhor mandou um anjo ali que confortava o seu filho, manda também um anjo, Senhor, confortando os nossos corações, as nossas vidas, que nós possamos permanecer e honrar e glorificar o seu nome por onde nós andarmos, mas principalmente diante da Tua presença, Senhor, que o Senhor possa se orgulhar e se alegrar de cada um de nós como Teus filhos, como homens, mulheres de Deus, crianças de Deus, jovens de Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Eu creio que Deus já falou com você sobre a questão das pressões que nós sofremos no nosso dia a dia. Queridos, nós temos ali, então, uma lista de oração. Você ainda que não colocou o seu nome para participar das 12 horas de oração, procure ali no final da mesa, tem uma lista. Veja o melhor horário para você estar aqui. Como nós sempre falamos, uma igreja que não ora, ela não é uma igreja que cresce, ela não tem avivamento. Se por um lado a fé é o pulmão da igreja, por outro lado a oração é o oxigênio dela. Então nós precisamos orar para que Deus continue abençoando essa obra em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos mudar a nossa liturgia, irmãos. Aquelas pessoas que estão na campanha, que vão ficar aqui para orar, nós vamos terminar o culto agora, porque tem irmãos que está acontecendo assim no culto. Já faz um ano que nós estamos aqui, nós temos observado que os irmãos vêm para receber oração, os outros ficam no banco, ficam meio que perdidos, né? Porque eles vieram para ouvir a pregação, eles vieram para poder prestar seu culto ao Senhor. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer diferente. Terminou a mensagem, nós fazemos o momento final do culto, terminamos. Aqueles que vieram para a campanha vão ficar. Então, os obreiros vão vir para frente, vão continuar orando pela sua vida, vão continuar abençoando você. Mas aqueles irmãos que só vieram para o culto, aí os irmãos vão embora abençoados também em nome de Jesus, tá bom? Então, você que está na campanha, nós vamos fazer a oração final agora, mas os obreiros vão vir aqui para frente para poder estarem abençoando o seu propósito que toda quinta-feira você faz na Quinta da Vitória. Tá bom, irmãos? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos fazer a oração final. Assim que eu terminar, eu peço a todos os obreiros que estão aqui, que venham para frente. E você que está na campanha, você que veio para receber uma oração, você que está enfermo e quer ser abençoado, você vem à frente, nossos obreiros vão abençoar a sua vida também nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Podermos, meu Deus, adorar ao Teu nome essa noite. Te prestar culto, te prestar a adoração. Te agradecemos pela Tua palavra, que vem nos orientar nas atitudes que devemos de ter, diante das pressões, Senhor, que nós vivemos no nosso dia a dia. Ajuda-nos pelo Teu Santo Espírito a permanecermos firmes no propósito pelo qual o Senhor tem nos chamado. Abençoa cada vida aqui presente, abençoa a vida dos obreiros que neste momento estarão vindo à frente para poder abençoar a vida daqueles que têm sempre nas quintas-feiras um propósito, uma causa para apresentar perante a Tua presença. Para conosco seja a Tua mão, nós te pedimos isto, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não vou dar a bênção apostólica porque os irmãos